Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar no terceiro tópico aqui da segunda aula, que são as ligações químicas. Esse conteúdo de ligações químicas, ele vai sombrear um pouco o que a gente viu na última aula e que vocês com certeza já viram em outros momentos aí, né? Entretanto, é sempre bom a gente lembrar e ter isso em mente, porque é a base da microestrutura de um material, é o como que essas ligações químicas são formadas. Então, tem três tipos de ligações químicas primárias. As ligações primárias são aquelas mais fortes. Dentre as primárias aqui a gente tem as ligações iônicas, que são predominantes em materiais cerâmicos. As ligações covalentes, que são predominantes em materiais poliméricos. E as ligações metálicas em materiais metálicos, né? E também existem as ligações secundárias, né, que têm forças bem mais fracas do que as ligações primárias. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de ligações secundárias também. Bom, a base das ligações químicas é o preenchimento da última camada de valência dos elétrons, seja via doação de elétrons, seja via recebimento ou seja via compartilhamento. Então, vamos falar sobre cada um desses tipos de ligações primárias e as secundárias. O primeiro tipo de ligação que a gente vai ver são as ligações iônicas, né? Essas ligações elas são bem comuns de serem encontradas em materiais cerâmicos e acontecem entre átomos eletropositivos e átomos eletronegativos. Então, sendo que um átomo, para completar a última camada de valência, ele está precisando de um elétron, e um outro átomo, para completar essa última camada de valência, está precisando doar esse elétron, um ou mais elétrons, né? Esse tipo de ligação ele é caracterizado pelas forças atrativas de Coulomb e acontecem basicamente em três etapas, que depois no próximo slide a gente vai ver isso. Dentre as ligações primárias presentes nos materiais, essas são as mais fortes de todas. Isso faz com que os cerâmicos geralmente tenham características de ter alto ponto de fusão, alto módulo de elasticidade, então são bem rígidos esses materiais, e tem baixo coeficiente de expansão térmico, né? Então não dilatam tanto com a temperatura, porque aqueles poços de energia de ligação eles são bem profundos, né? E a energia de ligação é bem alta aqui. Então, as três etapas aí para a formação de ligações iônicas são essas três aqui. Primeiro, há a transferência de elétrons, né? Então, um íon vai doar um elétron, outro íon vai receber esse elétron, então um se torna um cátion e o outro se torna um ânion. Há uma mudança no raio atômico devido a essa ionização desses átomos, né? Depois esses íons eles vão se atrair devido a essa ligação química que vai se formar e daí a formação de um composto. E um composto iônico de dois íons, um cátion e um ânion, é o resultado disso, né? E geralmente quando a gente identifica esse composto iônico, a gente não coloca as cargas como parte da fórmula, né? Então o composto fica como um composto neutro, né? Então aqui diz, né, que são ligações que acontecem entre materiais, elementos metálicos e não metálicos. Então, enquanto um átomo perde, o outro acaba ganhando elétrons, um ou mais elétrons aí, né? Então, os átomos metálicos, eles são os eletropositivos que perdem seus elétrons de valência, enquanto os não metálicos, eletronegativos, adquirem esse elétron de valência aí, então formando um ânion e um cátion, um par de íons. Bom, outro tipo de ligação química primária são as ligações covalentes, né? As ligações covalentes são aquelas que há o compartilhamento de elétrons entre átomos que estão um próximo dos outros. A ideia aqui é que dois átomos eletronegativos, dois ou mais átomos eletronegativos se encontram e acabam compartilhando os elétrons na última camada. Então, ao invés de um átomo doar e o outro receber, aqui há um compartilhamento de elétrons entre os átomos que estão fazendo parte dessa ligação química. Esse tipo de ligação química covalente, é muito comum em materiais poliméricos. Então, a cadeia principal, geralmente de materiais poliméricos, ela é composta de vários átomos ligados de maneira covalente. Então, às vezes são centenas de átomos, geralmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, são os elementos mais comuns em materiais poliméricos, né? Que se ligam de maneira covalente para formar uma macromolécula. Então, uma macromolécula formada com ligações covalentes ali. Existem ligações covalentes que são simples, né, que há um compartilhamento de um elétron entre os átomos. Existem ligações duplas, né, que é o compartilhamento de dois elétrons, e também existem compartilhamento de até 3 elétrons aqui, que
que são as ligações triplas, né? Essas ligações duplas e triplas, elas são chamadas insaturadas e elas são mais fáceis de atacar, né? Então, se vocês tiverem algum tipo de excitação externa, elas quebram com facilidade e deixam um elétron livre, né? Formam um radical livre, aqui, vamos dizer, dessa maneira. As ligações covalentes, elas podem ter características de ser muito fortes, né? Então, quando ela é muito forte, ela acaba trazendo essas características de propriedades físicas, como alta temperatura de fusão, alto módulo elástico para o material, ou podem ser também fracas, que daí vai acabar trazendo para o material características de baixo ponto de fusão e baixa rigidez, baixo módulo elasticidade, né? É muito comum ver esse tipo de ligação, como eu falei anteriormente, em materiais poliméricos, e é bem importante esse tipo de ligação na hora que a gente faz a polimerização de um material polimérico, né? Então, geralmente a etapa de polimerização ela vem de um mero, né? De uma ligação insaturada que é quebrada formando um radical livre, então fica um elétron livre. Então, um desses pares de elétron aqui deixa de fazer essa ligação covalente, fica um elétron livre aqui e ele acaba formando uma ligação com outro radical aqui, com outro mero aqui do lado, né? Como a gente tem numa cadeia vários meros, né, um mero do lado de outro mero, do lado de outro mero, a gente acaba chamando o polímero de polimero, né, vários meros ali, né? Então, o nome do polímero aí provém dessa junção de vários meros que acabam se unindo durante a etapa de polimerização em sequência aqui, né? Então, é bem importante esse tipo de ligação química para os polímeros, né? E a terceira tipo de ligação química que a gente vai ver primária são as ligações metálicas, né? Então essas ligações elas são comuns de se encontrar em metais e suas ligas em geral, onde há um compartilhamento de elétrons dentro de toda a estrutura cristalina. A ligação metálica ela não consegue ser explicada na hora que a gente pega só dois átomos, porque esses dois átomos vão compartilhar os elétrons para um conjunto de átomos. Então a gente acaba tendo que representar ela através de uma estrutura de vários átomos ligados em conjunto, que a gente chama de estrutura cristalina. Então os núcleos dos átomos acabam tendo um comportamento iônico aqui positivo, né, um cátion, e os elétrons acabam se comportando como se fosse uma nuvem eletrônica que fica sendo compartilhada dentro de todo o sólido cristalino do material, de toda a estrutura sólida do material. Então, os elétrons aqui protegem os núcleos iônicos das forças eletrostáticas repulsivas entre si e eles ficam vagando dentro de toda a estrutura cristalina. Devido a essa característica aqui, esses materiais geralmente têm alta condutividade térmica e elétrica em comparação com as outras classes de materiais que a gente viu até então, que tinham ligações iônicas e covalentes, né? Na ligação metálica ocorre compartilhamento de elétron também, assim como a ligação covalente, mas como eu comentei, né, não há um par de átomos envolvidos, mas sim esse compartilhamento de elétrons dentro de toda a estrutura do sólido, dentro de toda a estrutura cristalina, que isso é o diferencial, né? Tem uma animação aqui, vamos ver se a gente vai conseguir ver. Uma ligação química do tipo iônica ocorre quando um átomo de metal, como o sódio, se aproxima de um átomo não metálico, como o cloro. O átomo de sódio perde seu elétron da camada externa e transforma-se em um íon positivo. O átomo de cloro recebe o elétron e transforma-se num íon negativo. Os átomos se atraem devido às cargas elétricas opostas, formando cristais de cloreto de sódio, o sal de cozinha. A ligação química covalente se forma entre átomos que têm eletronegatividades altas e próximas, como os de hidrogênio. Os átomos se aproximam e os elétrons passam a pertencer às duas eletrosferas. Essa estrutura dos dois átomos ligados é chamada de molécula. A ligação metálica se forma com átomos de metais, como o alumínio, que tem a propriedade de conduzir eletricidade. Os elétrons ficam livres, podendo se deslocar pelos vários átomos do conjunto. Então esse é um esqueminha representando aí o que estaria acontecendo em cada uma desses tipos de ligações primárias, né? Então a gente tem esses três tipos de ligações primárias. Bom, dentro das ligações químicas secundárias, né, as pontes de hidrogênio são aquelas que são as mais fortes de todas. Então ela é um caso, vamos dizer, especial de ligação secundária, onde átomos de hidrogênio se ligam ou átomos de flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio.
Então, ocorre também esse dipolo, né, que seria a polaridade de duas moléculas adjacentes, só que dentro dessas, a particularidade dessa ligação é que esse dipolo induzido tem uma força maior do que as demais formações de dipolos de ligações secundárias, por isso que elas são relativamente fortes. É bastante encontrado na natureza essa formação de dipolos aí por pontes de hidrogênio. Existem também outros tipos de dipolos, dipolo permanente e permanente, é quando duas moléculas que já têm polaridade intrínseca se encontram e acabam formando essa ligação secundária. Existem também os dipolos induzidos, dipolo induzido e dipolo induzido, é quando duas moléculas que têm características apolares acabam se encontrando e formando um dipolo instantâneo, um dipolo induzido, devido a essa aproximação dessas moléculas apolares. E existem também alguns dipolos permanentes induzidos. Ocorre quando moléculas polares e apolares se encontram. Então, devido a essa aproximação de uma molécula polar, a molécula que tem característica apolar acaba ganhando uma determinada polaridade, né? Aqui tem alguns exemplos de animais, né, que tem nas suas patinhas ali, o gueco, que é um desses animais, tem nas suas patinhas moléculas ou moléculas polares, né, que acabam formando esse dipolo induzido ao entrar em contato com moléculas apolares. E esse tipo de tecnologia aí, né, ele já foi basicamente copiado por nós para algumas aplicações. Então aqui mostra uma das aplicações de pesquisas aí da NASA que utilizaram essas patinhas aí do Gueco para fazer o design de sistemas de fixação ou de movimentação em estações espaciais, né? Além desse tipo de polarização que acontece, né, há também um travamento mecânico aqui, então vocês conseguem ver essa superfície aqui, ponta dessas patinhas aqui com esses sistemas de travamento mecânico aqui, e além disso também tem a parte química do dipolo induzido, né? Então há esses robozinhos aqui, né, a pata desses robôs aqui que se movimenta sobre estações espaciais aqui acaba utilizando a mesma tecnologia que o Gueco utiliza aí para subir paredes, para se fixar em superfícies verticais aí. Então, isso aqui não é uma imagem, né? Isso aqui é um esquema, mas é só para a gente ilustrar qual a potencialidade da utilização dessas ligações secundárias aí na indústria em geral, né? Então, é bom que a gente entenda bem como que isso funciona. Então, resumindo, pessoal, na primeira parte da aula a gente falou um pouquinho sobre os modelos atômicos e qual que é o modelo atual, né, como é que a gente entende uma estrutura atômica. Depois, na segunda parte, a gente falou um pouquinho sobre ligação atômica em relação a forças interatômicas, forças de atração e repulsão, poço de energia, né, e as propriedades físicas que são correlacionadas com esse poço de energia, modularidade, ponto de fusão e ebulição e coeficiente de expansão térmico. E no final, aqui nessa última aula, a gente falou um pouquinho sobre ligações químicas, as primárias, iônica, metálica e covalente, e as secundárias, que são as pontes de hidrogênio e os dipolos. Beleza?
Então, resumindo, pessoal, na primeira parte da aula a gente falou um pouquinho sobre os modelos atômicos e qual que é o modelo atual, né, como é que a gente entende uma estrutura atômica. Depois, na segunda parte, a gente falou um pouquinho sobre ligação atômica em relação a forças interatômicas, forças de atração e repulsão, poço de energia, né, e as propriedades físicas que são correlacionadas com esse poço de energia, modularidade, ponto de fusão e ebulição e coeficiente de expansão térmico. E no final, aqui nessa última aula, a gente falou um pouquinho sobre ligações químicas, as primárias, iônica, metálica e covalente, e as secundárias, que são as pontes de hidrogênio e os dipolos. Beleza?